Boa noite, terça-feira, 13 de maio de 2014, no ar mais uma edição do TV O Jornal que destaca mais um incêndio em Votuporanga assusta os moradores, desta vez na área central da cidade. O Procon faz palestra para orientar os comerciantes sobre a Lei de Defesa do Consumidor. Fiscalizações serão intensificadas na região. Você confere também os principais assuntos discutidos na última sessão dos vereadores de Votuporanga, entre eles a dengue e o incêndio no bairro Pozo Bom. Preocupação no campo. Falta d'água deixa produtores da região em alerta. Prejuízos já são contabilizados. Está crítica. A água está baixando cada dia mais, está ficando difícil. Tem ainda as oportunidades de emprego para esta semana. Tudo isso e muito mais agora no TV O Jornal. Começamos o jornal de hoje falando de mais um susto aqui em Votuporanga. Desta vez, um incêndio no primeiro andar de um edifício na área central da cidade deixou os moradores preocupados. O fogo foi logo controlado com a chegada do Corpo de Bombeiros. O incêndio aconteceu pouco antes do meio-dia neste prédio localizado na Rua Lagoas, entre as ruas Amazonas e Pernambuco. Segundo informações obtidas no local, o fogo atingiu um botijão de gás em um apartamento no primeiro andar. Moradores chamaram os bombeiros que enviaram viaturas de combate ao fogo, que chegaram rapidamente ao local. O incidente foi controlado sem maiores danos. A Polícia Militar esteve no prédio para registrar o boletim de ocorrência sobre o caso. E depois do incêndio nos 3 estabelecimentos comerciais no bairro Pozo Bom na semana passada, o prefeito Júnior Marão comunicou que vai se reunir com o tenente do Corpo de Bombeiros, Alex Brito, para avaliar as condições de trabalho e saber como os incêndios são combatidos aqui na cidade. O chefe do executivo disse que é preciso saber da realidade para que as providências necessárias sejam tomadas. E esse acontecimento que chocou Votuporanga foi um dos destaques de ontem na sessão da Câmara. A saúde também, como sempre, foi abordada. Inclusive, um pedido à Justiça para que os trabalhos de combate à dengue feito pelos agentes de saúde não sejam interrompidos. A sessão teve início com uma denúncia do vereador Merred Meidão sobre o combate à dengue. Segundo ele, alguns moradores não estão permitindo a entrada de agentes de saúde nos imóveis para a verificação de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, o que prejudica o combate à doença. Nós vamos oficiar o juiz de direito da comarca. A prefeitura vai entrar com ação no sentido de que os agentes possam ter livre acesso em todas as residências de Votuporanga para que possa ser fiscalizado. Que nós não podemos conviver com a dengue, com 30% da população aceitando a dengue e não deixando visitar os seus quintais. Os vereadores falaram ainda sobre o incêndio ocorrido na semana passada na Avenida Emílio Arroio Hernandes, no bairro Pozo Bom, onde foram destruídos 3 estabelecimentos comerciais e apartamentos. Temos só duas viaturas de combate ao incêndio, sendo que Votuporanga tem que atender 14 municípios na nossa região. É muito preocupante essa situação. A nossa preocupação é trazer mais viaturas para incêndio para o nosso município, para atender Votuporanga e toda a região, que Votuporanga tem a responsabilidade de atender 14 municípios aqui na nossa região. O projeto de lei complementar que altera a cobrança do IPTU de terrenos de loteamentos da cidade foi prorrogado por uma sessão depois do pedido de vista feito pelo vereador Jurandir Benedito da Silva. Nós estamos com uma emenda nesse projeto, justamente melhorando isso. E o pedido de vistas para votar a semana que vem é justamente esse, um teor melhor, numa redação melhor do projeto de lei, para que não fique dúvida. Mas o objetivo é muito bom. Com certeza, a Câmara Municipal e o Poder Executivo está resolvendo um problema que vem se arrastando há muito tempo. Eu acho que esse projeto de vista deve ser programado para mais uma semana que a gente tenha para estudar, para que seja para que a população tenha um bom projeto, assim, um bom benefício para todos. Lembrando, logo mais às 7h30 da noite, você assiste na íntegra a sessão da Câmara de Votuporanga aqui na TV Unifev.
E atenção motoristas, a partir de junho, os radares recentemente instalados nas rodovias Euclides da Cunha e Péricles Bellini vão começar a funcionar. Para não ser surpreendido com uma multa em casa, é melhor segurar o pé e respeitar a velocidade permitida. E os motoristas terão que diminuir a velocidade nos próximos dias. Já estão sendo instalados radares nas 2 rodovias que passam por Votuporanga. Só no Euclides da Cunha serão 7 instalados entre as cidades de Tanabi e Santa Fé do Sul. E atenção motoristas que passam pela Euclides da Cunha no trecho de Votuporanga. Os radares já estão sendo instalados no quilômetro 516. Os motoristas que passam pela Péricles Bellini também devem ficar atentos, já que um radar foi instalado no trecho que liga Votuporanga a Iandeara. O Departamento de Estradas instalou ainda outros radares na rodovia Feliciano Salles Cunha e o limite é de 80 km por hora. E as multas variam. Transitar com a velocidade acima de 20% do permitido é considerado infração média com multa de R$ 86,00 e 4 pontos na carteira. Já para os motoristas que passarem acima de 50% da velocidade permitida, serão 7 pontos na carteira e uma multa de R$ 574,00 por ser uma infração gravíssima. Os motoristas aprovaram os radares. Para eles, essa é uma maneira de diminuir os acidentes na região. É bom ter vários radares, porque isso já limita o excesso de velocidade, causa menos acidentes. Eu acho bom. Acho bom porque está tendo muita imprudência no trânsito. Velocidade alterada, ultrapassagem em lugar proibido e estão tendo radar, a pessoa respeita mais. Costuma ultrapassar um pouquinho esse limite da velocidade? Olha, falar a verdade, acho que o brasileiro, acho que todos ultrapassam, né? Mas eu creio que, colocando isso, acho que o brasileiro vai pensar mais, porque viver é importante, então a gente maneirar um pouquinho é importante também. Que bom que aprovam na teoria, né? Vamos ver na prática. E a Polícia Militar de Votuporanga recuperou mais uma moto furtada. O veículo estava sendo conduzido por um adolescente de 14 anos. Os policiais abordaram o menor na noite de ontem, na zona norte da cidade. Ele confessou que a motocicleta era roubada. Segundo a PM, todas as características tinham sido mudadas, como a cor do tanque, peças e o motor. O veículo foi furtado no último dia 5 e será devolvido ao dono. O jovem foi liberado e vai aguardar a decisão judicial em liberdade. E continua hoje o Congresso Interdisciplinar da Saúde. O evento é promovido pelos 5 cursos da área de saúde da Unifev. A abertura foi ontem no Votuporanga Clube e reuniu cerca de 550 pessoas. Uma excelente oportunidade para a troca de experiências entre os participantes. Nada melhor para comemorar o Dia do Enfermeiro do que um congresso interdisciplinar de saúde. Foi lembrando o dia deles que a Unifev começou a semana acadêmica dos cursos de biomedicina, farmácia, enfermagem, nutrição e fisioterapia. Esse é um momento muito importante para a instituição, porque nós estamos reunidos aqui os futuros profissionais da área da saúde. A partir do momento que você junta todos eles, você tem a saúde pensada de uma maneira integral. O objetivo do congresso é realizar uma troca de experiências sobre a profissão entre alunos, professores e profissionais da área que os auxiliarão futuramente. No congresso é um momento que todos os cursos estão juntos. Então a gente imagina que daqui para frente os profissionais vão ter essa mesma visão. Todos os profissionais da saúde trabalhando no mesmo lugar, fazendo uma integração de todas as áreas. Então a ideia é essa. Como os nossos alunos têm aulas separadas muitas vezes, o congresso é um momento de interagir, de conhecer as pessoas do outro curso, de conhecer profissionais que venham de outras cidades. Então essa é a ideia. O aluno tem uma riqueza de profissionais, de palestras, de temas que todo mundo aproveita, tanto o profissional quanto o aluno. Para os alunos que estão começando, essa é uma oportunidade de conhecer as outras pessoas e fortalecer o ciclo de amizades. Todo mundo se interage, conhece mais gente, apesar de não ser só de enfermagem, sendo dos outros, todo mundo está junto, se reunindo e conhecendo mais gente. O congresso segue até quinta-feira. Suplementação vitamínica, diagnóstico laboratorial de meningite bacteriana, reabilitação de pacientes amputados e captação de órgãos estão entre os assuntos que serão discutidos logo mais à noite de hoje. E no próximo bloco a gente mostra como foi a reunião de hoje realizada pelo Procon aos comerciantes de Votuporanga. Tem ainda as ofertas de emprego para a nossa cidade e região.
Não saia daí que a gente volta em instantes. Um convite para você que é maior de idade, eleitor e queira atuar como mesário nas eleições de outubro. Os interessados devem procurar o cartório eleitoral de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 6 horas da tarde, e apresentar o título de eleitor. Entre as funções do mesário estão organizar a sessão eleitoral, conferir toda a documentação do eleitor e manter a tranquilidade no ambiente de votação. Depois de trabalhar, a pessoa tem direito a 2 dias de folga no trabalho. O cartório eleitoral de Votuporanga fica na Rua São Paulo, 3431. O telefone é o 3421-8711. 3421-8711. Bandidos tentaram invadir nesta manhã uma loja especializada na venda de perucas em Araçatuba. Segundo informações, um registro de gás natural foi usado para tentar quebrar a grade da loja, mas os criminosos não conseguiram e não levaram nada. A polícia investiga o caso. A Polícia Militar de Fernandópolis apreendeu na madrugada de hoje 22 pedras de crack em uma residência. 2 pessoas estavam na casa, além de 2 menores, que informaram que a droga era para consumo próprio. Todos foram conduzidos para a delegacia. Um estudante de 13 anos, morador de Santa Fé do Sul, morreu ontem em Rio Preto. Ele passou mal após ingerir bebida alcoólica com os amigos num bar na noite de quinta-feira. Os familiares desconfiam que algum tipo de droga pode ter sido misturada à bebida do adolescente. 6 veículos se envolveram em 2 acidentes no final da manhã de hoje na rodovia Senador Teotônio Vilela, no sentido Araçatuba-Birigui. O motivo teria sido a falta de sinalização. Segundo funcionários do Departamento de Estradas e Rodagem, o trecho da pista está passando por serviços de pintura. Não houve feridos. Confira agora como fica o tempo para esta quarta-feira em Votuporanga. A quarta-feira será de sol com algumas nuvens. De acordo com sites especializados, o dia segue sem previsão de chuva em nenhuma hora do dia. A máxima será de 29 e a mínima de 17 graus. Neste momento, Votuporanga registra 28 graus. O PROCON de Votuporanga, em parceria com a Associação Comercial, realizou hoje a palestra Direitos Básicos do Consumidor, voltada aos comerciantes. O objetivo foi conscientizar os lojistas sobre as leis e alertar que a fiscalização será intensificada. Quem não se adequar deverá ser multado. Integrantes do Núcleo Regional do PROCON em Rio Preto estiveram hoje em Votuporanga para dar um recado a comerciantes e o público em geral. É preciso a adequação ao que diz o Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a fiscalização nos próximos meses será mais intensa na cidade. É o que diz o coordenador regional do PROCON, Alexandre Cavalheiro, que ministrou uma palestra no auditório da ACV. Com a presença agora muito mais marcante, muito mais frequente da Fundação PROCON aqui nessa região do estado, existe um foco muito grande na educação para o consumo e na fiscalização do mercado de consumo. Portanto, um dos pilares da proteção e defesa do consumidor, que é justamente a fiscalização do mercado, a gente vem realmente verificar se todos os comércios, os estabelecimentos comerciais da região estão respeitando os preceitos do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, respeitando todos os consumidores do município. E hoje, agentes do PROCON foram até as lojas e conversaram com funcionários e proprietários. Desde o mês passado, comerciantes de várias cidades da região são orientados sobre uma série de itens para que se cumpram as leis vigentes em respeito aos consumidores. A falta de preços é um dos principais motivos de multas do PROCON de Votuporanga. E é justamente por isso que o tema é assunto da campanha de conscientização. Toda vez que há oferta de algum produto ou serviço para o público consumidor, é necessário que o comerciante ele informe
de maneira prévia e adequada uma série de características a respeito do produto, incluindo o preço. Então, as características do produto, a sua composição, a sua origem, o seu preço, a sua informação de validade. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Pizzaria de Votuporanga contrata auxiliar de cozinha e cozinheira. Pessoas interessadas devem procurar o endereço Rua São Paulo, número 4240, esquina com a Rua Rio Grande. O horário de trabalho é das 4 da tarde à meia-noite, de terça a domingo. Para São José do Rio Preto, as vagas são para acabamentista, agente de asseio e conversação e ajudante de armazém. Os interessados devem procurar o endereço Rua Eduardo Nielsen, o número é 420, Jardim Congonhas, ou pelo telefone 17 3218 8041. Em Catanduva estão disponíveis vagas para barman, digitador e montador industrial. Interessados devem procurar o endereço Rua Belém 450, no centro, ou pelo telefone 17 3522 1194. E para Araçatuba, as vagas são para eletricista de manutenção industrial, empacotador e doméstica. Os interessados devem procurar o endereço Rua Tenente Alcides Teodoro dos Santos, o número é 70. E daqui a pouquinho a gente fala sobre a classificação dos nossos atletas nos Jogos Regionais do Idoso. Mostramos também a situação dos produtores rurais daqui da nossa região. Por causa da falta d'água, o prejuízo está sendo inevitável. Os detalhes, já já. Olha que notícia boa para o nosso município. A delegação de Votuporanga ficou em 5º lugar no ranking geral dos Jogos Regionais do Idoso, realizados em Catanduva na última semana. A cidade ficou atrás de Rio Preto, Catanduva, Jales e Tanabi. Os destaques ficaram para o xadrez e o tênis de mesa feminino, que subiram no lugar mais alto do pódio, levaram ouro e garantiram a participação nos Jogos Abertos da Terceira Idade, evento que será em Presidente Prudente no mês de outubro. Parabéns aos nossos atletas. Você que acompanha a programação da TV Unifev deve ter percebido que nesta semana teremos novidades aqui na telinha do canal 55. É a estreia do programa Empreender Tecnologias nesta sexta-feira. Quem conta pra gente é o professor Ramon. Eu estou aqui para convidar você para assistir o programa Empreender Tecnologias, que retorna à programação da TV Unifev a partir desta sexta-feira, dia 16 de maio, logo após o TVU Jornal, segunda edição. Você vai conhecer o nosso novo cenário, você vai ver a nossa nova produção e muitas outras novidades que estão reservadas para você. No primeiro programa, a presença dos coordenadores. Teremos em seguida, no segundo programa, a presença de professores dos cursos de tecnologia. E já estamos convidando alunos e ex-alunos para participar conosco também. Não perca o retorno do programa Empreender Tecnologia na TV Unifev, dia 16, logo após a segunda edição do TVU Jornal. Eu espero você. E claro, você é nosso convidado especial e parabéns aí ao pessoal da produção, belo cenário, viu? E nosso assunto agora é a falta de chuva. Temos acompanhado na previsão do tempo que ela não quer saber de aparecer. Um fator que tem preocupado em muitos produtores rurais aqui da nossa região. Já mostramos aqui no TVU Jornal há algum tempo a situação de alguns agricultores que perderam tudo por causa da estiagem no início do ano. E a situação continua complicada até mesmo para aqueles que têm irrigação. Beatriz Buozzi e Valdir Pietro foram em algumas propriedades e mostram como está esta realidade.
A imagem mais parecida com o semiárido brasileiro impressiona. Esta é a realidade de alguns lugares no interior paulista. O motivo? O baixo nível dos rios. Um cenário completamente diferente de como deveria estar, se comparado com os anos anteriores. E o reflexo é sentido nas lavouras. A falta de água para irrigação é visível e a situação não é uma das melhores. O nível do rio vem abaixando desde o ano passado. Ao redor é visível a marca da água que existia algum tempo atrás próxima à vegetação e hoje não existe mais. E olha só, a emenda deste cano era o nível do rio há um mês atrás. E hoje a realidade é aquela ali da frente. Tá crítica. A água tá baixando cada dia mais, tá ficando difícil. Não é fácil não, tá bravo, tá crítico. Que esse tempo seco danou tudo. Quem depende dessa fonte lamenta. Ricardo e Nelson mantêm 7 pivôs para irrigar o milho, a soja e o feijão no município de Cardoso. Um equipamento deste, por exemplo, mantém a produção de 48 hectares de milho. Com uma irrigação como esta, é possível garantir uma boa produtividade o ano todo. Mas com o baixo nível dos rios, esse sistema não tem sido vantajoso, já que é grande o gasto com a mudança de bombas para captar a água e o investimento feito para a compra de novos canos. A gente já gastou dando um mês aí R$15 mil, com investimento de cano, fiação, mão de obra. Pega a água lá. Olha o tanto que baixou aqui. Dá 26 canos, 25. De 6 metros, quase 180 metros, e baixou. Uma triste realidade para este outro produtor, também de Cardoso. Seu João tem 120 hectares e 3 pivôs na propriedade. Mesmo com um número menor de equipamentos, o caso dele é um pouco mais complicado. Isso porque a bomba d'água fica no braço do Rio Grande. Em época de seca, o nível do leito abaixa mais rápido, o que preocupa o agricultor. A alternativa encontrada foi bombear a água para esta vala, fazendo que o lugar se torne um pequeno rio e facilite a captação do pivô. Já teve baixo, mas nessa época igual está agora não. Já baixou bem, mas não desse jeito. Igual está agora, entendeu? No nível que está agora. Eu acho que lá para o meio de julho, acredito eu, que não tenho água. Não só eu, como os outros também, né? Só para se ter uma ideia, um equipamento como este usa 330 mil litros por hora. E para a volta completa, que dura cerca de 25 horas, são precisos 8 milhões de litros de água. Pensando neste gasto e na falta do recurso, seu João está desanimado em continuar com o plantio de outras culturas na próxima safra. Vou tirar essas colheitas agora, se o nível continuar baixando igual está, eu paro, né? Porque não convém nem plantar, né? O custo fica muito alto, é inviável. Sem água não tem como. Agora nessa época tem que ir com água, né? Porque não chove. Para este engenheiro agrônomo, a situação é atípica. O acúmulo de chuva está muito abaixo do esperado para este ano. Mas o que mais preocupa é a proximidade da época crítica de seca, que seria dos meses de setembro a outubro. E a consequência é a menor disponibilidade do recurso e a falta de reposição de água nos mananciais, que já é visível meses antes. Esse ano, na verdade, na somatória do ano, que em torno de 1.350, 1.400 milímetros, acreditamos que vamos ficar em torno de 300 milímetros abaixo da nossa média. A expectativa é essa. Então essa falta de 300 milímetros durante o período chuvoso, esse déficit hídrico foi quando? Dezembro, janeiro e fevereiro. Essa é que não houve a reposição de água suficiente, temperatura alta, umidade relativa baixa. A gente lembra em janeiro, o sol parecia um maçarico. Ele estava insuportável, o calor era insuportável. Então a consequência toda daquela seca com temperatura alta, quer dizer, essa falta de reposição de água está ocorrendo agora. Está ocorrendo agora. Aí a gente pergunta se não, por exemplo, água é a matéria-prima da produção de energia elétrica. Se não houver água, provavelmente nós devemos ter aí um déficit de energia também para o período crítico. Ainda de acordo com o engenheiro agrônomo, em janeiro, a média de chuva geralmente é de 250 milímetros e neste ano os índices chegaram apenas a 50. E o TVU Jornal fica por aqui. Voltamos amanhã com mais notícias de Votuporanga e região. E se você tiver sugestões de reportagens, mande um e-mail para a gente no jornalismo@tvunifev.com.br ou ligue no telefone 3405-9978, 3405-9978. E não se esqueça que logo mais às 7h30 da noite tem a sessão da Câmara de Votuporanga. Para você, uma excelente noite.